Oi, eu vou voltar a falar mais dessa parte energética, porque aí acaba que os primeiros vídeos eu falei, mas estão lá para trás, né? E quem está chegando agora, de repente não vai entender como eu comecei tudo isso. E tudo que eu falei nesses últimos vídeos sobre essa coisa incrível que aconteceu de eu começar só a limpar os sentimentos negativos que a situação me trazia. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, que foi justamente o início, que foi uma coisa puramente racional, física. Simplesmente por entender como a realidade acontece, eu me liguei de como eu poderia desconstruir aquela realidade que eu estava vivendo e construir uma realidade que eu queria. E foi totalmente pensamento lógico, físico, matemático. Só que o que eu falei nos outros vídeos já é como se eu tivesse no deserto e tivesse feito toda uma caminhada sem saber que eu ia encontrar água. E aí eu encontrei. Só que além de água, eu encontrei muito mais coisas que eu não sabia. E aí quando eu volto, eu não vou só ensinar o caminho para as pessoas, né? Eu já vou dizer, pode fazer o caminho que vai encontrar água. E não só água. Olha só, vai mais encontrar tudo aquilo de bom. Então, todas essas memórias que estavam em mim, esses registros negativos, que tudo foi em decorrência da minha limpeza emocional, da situação que eu estava vivendo vivendo com uma pessoa com transtorno mental, com surto psicótico. Isso foi depois, eu não imaginei que isso ia acontecer. Tudo que eu limpei em mim e a pessoa que eu me transformei depois de ter co-criado a cura dele, eu não sabia que ia acontecer. Foi um plus, foi um presentinho a mais. Que vale mais do que... Gente, não, é difícil dizer o que vale mais, na verdade, porque o fato dele estar bem ainda... E aí eu volto a dizer que ele continua cada vez melhor. Nossa, como ele continua cada vez melhor. Só que tudo passou pela minha imaginação. Mas que eu vou tentar falar nesse vídeo exatamente tudo o que eu fiz, uma parte bem física, bem física. Eu já tinha... Bom, faz muitos anos que eu estudo física quântica, mas essa coisa de limpar os sentimentos, eu já fazia quando eu conheci ele. Só que eu fazia para outras questões minhas. Eu fazia para escassez, né? Tava na loja, tava já com problema financeiro, assim, as coisas já estavam difíceis, eu já tava na força e eu já tinha me ligado. E aí eu também, claro, ouvindo várias coisas, né, na internet, que hoje em dia a gente tem essa... Porque quando eu estudava física quântica, era só livros, livros e livros e livros. Então, eu já sabia, só que para ver como é tão forte a informação que a gente recebe por exemplo, de uma realidade que já é consolidada, né, uma coisa que já é aceita por todo mundo. Quando começou a acontecer com ele, eu nunca pensei, porque é isso, o transtorno mental a gente sabe que não tem cura. E ele tava, gente, ele tava completamente louco. E ele ficou um ano completamente louco. E eu me definhando, e eu, meu Deus do céu, eu nem sei como eu aguentei esse ano. Eu nem sei como eu aguentei. Nossa, quantas e quantas vezes eu desabei assim. Ai, olha, é horrível demais, horrível demais. Até eu nem gosto muito de falar porque eu ainda sinto algumas coisas. Quando eu começo a pensar, me dá uma vontade de chorar. Como eu chorei no primeiro vídeo, né? Nossa, ali, naquele primeiro vídeo, quase que eu pausei o vídeo no primeiro. Que eu queria ficar chorando ali horas e horas. Mas eu não... A gente não... como é que eu ia pensar? É difícil da gente enxergar uma realidade que até então não existe. Como é que eu ia pensar que eu ia conseguir fazer tudo isso sozinha? E assim eu fiquei um ano. E por isso que eu quero falar que sim, dá certo, que funciona, que vai, porque sabe o que acontece? Não é fácil, mas não é fácil mesmo. E eu acho até que é compreensível, né? Porque co-criar uma cura
Cocriar uma cura em si mesmo já não é fácil, cocriar a cura do outro, de um transtorno mental, de uma coisa que envolve questões muito internas da pessoa. Gente, é muito, claro que é difícil, óbvio que é difícil. E eu não tô aqui para dizer que é fácil. Eu tô aqui para dizer que é possível. Se você tem como sair, se tá convivendo numa situação onde você está tendo sua vida prejudicada pela doença de uma outra pessoa, pelo comportamento errado de outra pessoa. Se você tem a condição de sair disso, saia. Beleza, resolveu o problema. Mas eu tô falando para as pessoas que não têm condição de sair, ou então das pessoas que estão sofrendo, que querem ter uma vida diferente e que não querem simplesmente sair da situação. Que não dá. É isso, na verdade. Não é que não dê para sair, às vezes. Pô, qual é o preço de sair de uma situação e deixar o outro que está com problema sozinho, né? Eu não tinha como sair por uma série de questões, mas se eu resolvesse chutar o balde e sair, muito provavelmente eu acho que ele teria se matado. Eu não tenho condição de pagar esse preço. Sair de uma situação, deixar o outro sozinho e a pessoa se acabar, né? E quem é familiar? Que não tem como sair ou assim vai abandonar um familiar que ama, é muito difícil. Então assim, é para todas essas questões, para quem precisa resolver um problema e não tem como, é isso, eu afirmo com toda a minha alma que é só fazer. E aí como é que foi que eu fiz? Depois desse um ano, e aí eu já fazia, eu tinha momentos assim, né, de meditação e tal, só que claro que nesse um ano tudo, eu vinha numa crescente, eu vinha melhorando. Quando isso aconteceu, toda a minha melhora foi por água abaixo e tudo que eu já tinha conquistado no meu dia a dia de melhora, eu perdi, eu não tinha mais tempo, né, em relação a tudo. Então, claro, eu diminuí um pouco esse processo de meditar, de não sei o quê, porque eu estava super regradinha. E aí eu perdi tudo. E aí eu tentava. Muito embora nesse período de primeiro um ano aconteceu uma coisa comigo que fazia muito que não acontecia. De eu, nesses momentos de muito desespero, que eu só, sabe, aquela coisa de sentar no chão e chorar, que eu estava já completamente sem força e sem norte, ali eu acho que eu reestabeleci a minha conexão com Deus. Porque, nossa, eu simplesmente, sabe quando tu entrega tudo? Sabe quando tu já não tem mais nada? Eu acho que é que nem a gente tá sem ar e vê que vai morrer e que teu corpo já não responde mais pra nada. Eu tava nessa situação, eu não tinha mais nada. Eu não tinha mais força, eu não tinha o que fazer. Tudo que eu tentava fazer da melhor maneira, ele só piorava. Então eu acho que esses momentos assim de muito desespero e de conversa muito verdadeira com o universo, com Deus, eu acho que isso foi bacana, mas foi naquele momento realmente de desespero total. Mas aí, a grande sacada que eu tive foi numa meditação. E a meditação, quando eu falo em meditação, não é nada demais, tá? Eu não faço nada demais. É simplesmente se você parar um tempinho, a parada é muito importante. Pode ser para prestar atenção na própria respiração, pode ser para identificar os sentimentos ruins que está sentindo, tratar eles com amor e liberar. É esse momento de pausa, de olhar para o externo. É exatamente isso. É um momento que, em vez de eu estar respondendo à realidade, que eu estar prestando atenção em tudo que está acontecendo à minha volta, eu estou quietinha prestando atenção dentro. Então, se eu estou quietinha, respirando e prestando atenção na minha respiração, eu estou prestando atenção dentro. Se eu estou prestando atenção nos sentimentos que eu estou sentindo, eu estou prestando atenção dentro. E é esse olhar para dentro que precisa. Então, eu estava num momento assim. E aí me veio o que eu devia fazer, que é físico, e que não entrou nesse momento, não tinha questão emocional, não tinha padrão negativo, eu não sabia que eu ia chegar nesse ponto, eu não sabia nada.
A única coisa que eu me liguei, que eu não sei dizer se fui eu que pensei ou se foi uma informação que eu recebi, porque quando a gente começa a ficar nesse momento olhando para dentro, a gente começa a estabelecer essa comunicação com essa força criadora. E aí, eu já ouvi muita gente falar sobre isso, é incrível. Parece que abre um canal, assim, parece que abre um buraco na cabeça e a gente começa a receber informação, começa a receber muitos insights, muita coisa. Agora que eu tô fazendo isso, que eu tô gravando vídeo, parece que eu abri esse canal e não fecha mais. Então eu fico o dia inteiro pensando e eu não tenho tempo, eu não consigo gravar na mesma proporção que eu penso. Mas enfim, nesse dia, eu não sei se eu pensei ou se eu recebi isso. A coisa energética, pura coisa da vibração, que eu até já comentei em outros vídeos, mas assim, para deixar bem claro, o que eu me liguei? Que se eu tava vibrando e na minha cabeça, claro, era muito óbvio que eu estava vibrando aqueles sentimentos por causa da situação. Porque foi depois de eu começar a limpar, que ficou óbvio que eu já tinha todos aqueles sentimentos dentro de mim. Foi no meu processo de limpeza que eu descobri tudo isso. Quando eu comecei a fazer, eu não tinha intenção de limpar esses sentimentos que já estavam dentro de mim. Não, o que eu pensei foi o seguinte: meu Deus, se eu tô sentindo tudo isso por causa dessa situação, por causa dele, ele tá desse jeito. Se eu mudar os meus sentimentos à força, se eu simplesmente fechar o olho para tudo que tá acontecendo e sentir e começar a vibrar só alegria, gratidão, alívio, se o meu campo em volta de mim for só essas ondas vibracionais e uma onda vibracional, uma onda que corresponde a determinado sentimento, ela vai ter uma amplitude de frequência. E é físico isso, não é imaginação da gente. Cada onda correspondente a cada sentimento tem a sua determinada amplitude e frequência. Então, e ondas atraem ondas similares. Então, se eu estou vibrando tristeza, preocupação, pânico, desespero, eu vou estar fisicamente atraindo mais situação que me traga isso. O que eu pensei? Se eu só sentir coisa boa, gente, se o meu campo for 100% sentimento bom, não tem como ele surtar. Porque nunca na vida que ele vai surtar e eu vou sentir uma coisa boa. Isso é impossível de acontecer. Se o cara surtar e eu vou estar feliz, não. E sobre isso eu não tinha controle. Se ele surtasse, eu ficava mal. Enfim, eu sempre me importei, eu me importo com ele me afeta. Não sei se a gente já foi alguma coisa no passado, mas o fato é que ele me afeta. Foi essa a minha sacada. Na verdade, eu tenho muita coisa para falar, mas tudo que eu tenho para falar foi desse dia em diante. Tudo que eu recebi, tudo que aconteceu comigo, dos meus processos, tudo que o que eu vi a realidade se transformando a partir do que eu ia limpando dentro de mim, isso é incrível. Mas o primeiro dia foi exatamente isso. Eu nem pensei em conexão neural, eu não pensei em nada, eu só pensei nisso, no meu campo vibracional. Ele estava ligado a mim. Eu falei, cara, eu vou limpar todos os sentimentos negativos, eu vou vibrar só sentimento bom e não... E foi isso. Eu pensei nisso. Cara, foi exatamente isso. Eu pensei, se eu vibrar só sentimento bom, não tem como ele surtar de novo. E bingo! E aí... Nossa! E aí foi a luz na minha cabeça. Aí, o que aconteceu? Eu tive certeza disso. Mas eu tive certeza... Só que eu não sou maluca também. Apesar de eu ter certeza absoluta que se eu só vibrasse coisa boa, eu ia acabar com o surto dele. E pra mim isso era óbvio, claríssimo. Eu não contei pra ninguém. Eu segurei a minha onda. Eu falei assim, eu vou começar a fazer isso. E aí eu comecei. E eu demorei, acho que uns 4 meses depois que
que eu comecei já a ter resultados, porque os primeiros resultados são invisíveis, eles acontecem, mas a gente não consegue perceber porque está no meio de um monte de coisa ruim. Mas aí depois de uns 3, 4 meses eu já comecei a perceber, inclusive comecei a perceber os primeiros lá que antes eu não tinha percebido. Eu contei para minha mãe. A minha mãe foi a primeira pessoa que eu contei. Por telefone, ela sabia de tudo que estava acontecendo. E foi muito legal também, porque cara, isso foi muito legal. Ela não me julgou e nem ela julgou ele. Ela acreditava em mim quando eu falava que ele era uma pessoa boa. Em nenhum momento ela falava, nossa, deixa esse cara, não sei o quê. Gente, como ela entendeu a situação real. E isso foi muito importante pra mim, porque eu não podia contar pra ninguém, né? Porque senão as pessoas achavam que eu tava ali porque eu tava apaixonada e não era nada disso. Mas enfim, a mãe foi a primeira pessoa que eu falei. Aí, e várias vezes que eu falava com ela, eu tinha vontade de contar, mas não contava. E aí um dia eu falei, mãe, eu vou te contar o que eu tô fazendo. E aí eu contei. E eu passei a maior parte do tempo fazendo sozinha, não contei pra ninguém. Agora que eu tô fazendo isso, que eu tô contando pra algumas pessoas, tá? Ainda assim eu não conto pra muita gente. Por que eu não contei no início? Por quê? Ou as pessoas iam achar interessante, iam querer saber mais, só que como eu já estava sem energia vital, eu não tinha força para nada, minha gente não tinha energia, eu não tinha energia, eu não sei nem como é que eu conseguia fazer as coisas, eu não sei nem como é que eu consegui suportar a situação, mas o fato é que eu não tinha energia, e a energia que eu tirava não sei de onde, ela era só porque eu era obrigada a fazer. Então, por exemplo, mensagem de WhatsApp, e-mail, conversar com pessoas, tudo que não era obrigação, eu descartei da minha vida. Eu não tinha condição. Então, as pessoas quererem saber do processo me exigia muito, e aí eu não tinha energia para falar, para explicar. E outra possibilidade seria que as pessoas iam querer provar que eu estava errada, né? Iam ficar na discussãozinha ali, e eu não estava nem um pouco afim de provar para ninguém que eu estava certa. Porque eu tinha certeza do que eu ia fazer, eu tinha certeza do que eu estava fazendo, já estava vendo o resultado, eu não precisava da aprovação de ninguém. Eu tinha uma certeza tão lógico para mim, é tão lógico, e se vocês começarem a estudar sobre isso, ou a fazer esse processo, vai ser lógico também, porque é físico, é totalmente físico. Aí, então eu não contei pra ninguém, fui fazendo. Aí, paralelo a isso, as coisas começaram a acontecer, eu comecei a ter cada vez mais certeza. Aí eu comecei a ter vários insights disso nas limpezas, eu comecei a ver que aquele sentimento não era só daquela situação, que era um sentimento que já existia dentro de mim, e dali eu ia limpando as camadas, né? Que limpa a primeira camada, que é a da situação atual. Tô vivendo essa situação atual, tô convivendo com uma pessoa XXX, ela tá assim, assim, assim. Eu sinto esse sentimento negativo, esse mais esse. Sei lá, meu filho tá usando droga, eu sinto esse sentimento, esse. Então, começa por aí, identificar os sentimentos que a situação negativa te traz e silenciar em algum momento do dia e rezar. Pode rezar quem gosta de rezar, pode ser do jeito que for. O importante é que tem que intencionar, dizer, né? Eu libero, agora eu tô enxergando vocês e agora eu escolho liberar. É exatamente isso. Tem que ter essa intenção de liberar, não é só enxergar, né? Apesar que muitas vezes só enxergar já resolve o problema. Mas eu sempre intenciono liberar. E daí, a partir dessa primeira camada que eu ia limpando, eu ia enxergando os que estavam abaixo. Quer dizer, o processo de limpeza, a gente tem que repetir várias vezes para o mesmo sentimento, mas não é o mesmo nível de sentimento que a gente está sentindo. Porque, por exemplo, raiva, eu comecei limpando raiva dele. Tristeza, eu comecei a limpar tristeza por causa daquela situação. E depois que eu limpo essa camadinha de sentimento, esse sentimento, ele continua dentro de mim. Eu resolvo aquela situação do sentimento que eu estou limpando, a tristeza relacionada àquela situação já vai diminuindo.
Mas o sentimento, eu consigo enxergar o mesmo sentimento numa camada mais embaixo. E aí eu vou limpando. E aí que eu falo que é um presente pra gente. Porque nesse processo de curar o outro, todos os problemas que a gente tem na nossa vida, eles vão se resolvendo por tabela. Sem tu intencionar, sem fazer força. E que foi isso que aconteceu comigo. Depois que eu co-criei a cura dele, que eu fechei o processo, porque eu já estava ligada, óbvio, tudo acontecendo ali na minha cara. Eu falei, todos os meus problemas estão resolvidos. Quando eu acabar o dele, eu vou fazer para isso, para mim, eu vou fazer para aquilo. Eu fui fazendo, eu tinha uma lista mental das coisas que eu ia fazer para mim. Só que o que aconteceu? Quando eu terminei de co-criar a cura dele, quando fechou o processo, mais da metade das coisas que eu queria trabalhar em mim desapareceram. Desaparece. Por quê? Porque a gente tira o motor que está alimentando aquelas coisas todas. E que, como eu já falei, esse motorzinho é invisível. Logo, as coisas ruins acontecem e a gente acha que elas estão acontecendo por nada, que elas vêm do além, né? A gente acha que as coisas são externas e, na verdade, não são. E é para isso que eu tô aqui para falar para vocês. Faz isso, é mágico, é muito, o resultado é incrível, é melhor do que a gente pode imaginar. Aí o que acontece? Eu fiquei muito tempo fazendo isso, limpando e as coisas melhorando, mas ainda assim é um processo longo, então as coisas não mudam da noite pro dia. O bom começa a acontecer, isso não significa que todo o ruim desapareça no mesmo instante, então tem que ter um pouquinho de paciência e continuar, porque às vezes chega um momento que a gente já está tão cansada de fazer isso, tão cansada de lutar contra os sentimentos, tão cansada de viver uma coisa ruim, que às vezes o ruim já está muito menor, mas a nossa capacidade de aguentar também está menor. Então, às vezes, aquele menorzinho, ele também faz um estrago. Mas aí continua. A única coisa que tem que saber é que tu vai chegar no fim, entendeu? Não vai passar a vida inteira limpando. Não, vai acabar. O negócio vai acabar. E esse é o lance. Quanto mais limpar, quanto mais sentimento bom sentir, mais rápido tudo isso vai passar. E aí, depois de um tempo, eu comecei a fazer visualização. Que visualização é incrível. Como funciona também. Então, eu visualizava ele bem. Eu tinha muito medo que ele... Eu sei que eu já falei isso também, tá? Eu tô repetindo porque tem umas pessoas que estão chegando agora e que veem os últimos vídeos e que falam assim, tá, mas tu não falou exatamente o que tu fez. Então, eu tô falando aqui de novo, um videozinho mais novo. Mas só que assim, ó, quem já escutou é bom escutar de novo. Por quê? Porque a gente tem um padrão de crenças muito forte. É muito difícil fazer o que eu fiz. É muito difícil a gente entender, mesmo que a gente, cara, tem que decidir independente meio que do que a gente acha. Tem que entender e saber, eu entendi, isso é físico, se eu fizer isso vai funcionar, que foi isso que eu fiz. Entendeu? Eu falei assim, ó, cara, isso é físico. É óbvio que se eu só estiver vibrando gratidão, alegria e alívio, não tem mais como ele surtar e pronto. Azar, não interessa, não interessa o porquê que ele surta, não interessa nada. Ele tem todas as questões dele para trabalhar, mas se ele tá comigo e eu só vibrar alegria, alívio e gratidão, e se eu tô mais forte que ele, eu acabo com o surto dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que como é que é o processo de acabar com o surto? Eu determinei isso, eu acabei com o surto dele. Só que se para acabar com o surto dele, ele precisa enxergar as questões que levam ele a surtar, eu obrigo isso a acontecer. Entende? Se eu determino que o surto dele vai acabar, e para o surto dele acabar, ele precisa ter determinadas compreensões e processos internos, eu dou o start nessa compreensão. A partir do momento que eu mudo a minha vibração. E eu sei que, eu não sei se é fácil de entender isso ou não, é que para mim é muito claro. Mas aí eu comecei a fazer o processo de visualização. E como eu tinha muito medo, né, muito medo que ele se matasse, que ele louco na rua fosse agredido, como já foi, né? Tem muita história para contar. Mas ou que ele ia acabar preso ou internado,
para sempre assim, ou que ele ia ser expulso da corporação que ele trabalha. Porque ele é concursado, mas como ele estava louco, ele fazia muita coisa sem noção. Não é todo mundo que tem a compreensão de entender, né? E aí, na visualização, só vocês não precisam ficar visualizando milhares de coisas, é uma cena. Pensa numa cena que signifique, porque eu acho que até funciona mais pensar uma cena todos os dias. Todo dia tu pensa uma cena só e agradece por aquilo. Uma cena que dê a entender que a pessoa saiu daquilo. Exatamente isso. Não precisa pensar em como, não precisa pensar, mas e se não for, e se não der? Não pensa em nada. Só pensa na cena. Eu criei uma cena na minha cabeça que significava que ele não tinha sido expulso do trabalho dele, que significava que ele estava vivo, que ele não tinha morrido, que ele não tinha se matado, que ele não estava internado, que ele não estava preso. E eu visualizei essa cena durante mais de um ano, tá? Eu visualizava a cena, ele super bem, lindo, bem, sabe, bem brilhando. Todo dia eu imaginava isso e agradecia por ele estar bem, entendeu? Que eu já falei isso no outro vídeo também, que hoje eu agradeço todo dia por ele estar bem. Só que eu passei meses imaginando, fazendo força contra uma realidade negativa. Enquanto ele estava internado, enquanto ele estava louco, enquanto ele estava na rua desaparecido, com o telefone desligado, eu ficava imaginando a cena e agradecendo por ele estar bem. E hoje eu agradeço por ele estar bem, só que ele está bem. Entendeu? Hoje eu não faço força nenhuma, hoje eu voltei a responder à realidade. E aí sobre ele é a mesma coisa que eu. Do mesmo jeito que eu tive que trabalhar questões lá atrás para mudar essa, né, que eu fui descobrindo essas coisas, e hoje eu tô muito melhor do que eu era antes de estar nessa situação horrível. Quer dizer, foi incrível, eu consegui, parece que tudo que estava lá dentro escondido saiu, eu pude enxergar, liberar, então agora não tem mais nada, eu sou outra pessoa. Eu sou quem eu era, já falei isso também, né? É muito isso. Parece que a gente vai se perdendo durante a vida. A gente é de um jeito, principalmente na adolescência, a gente sabe muito bem quem a gente é, o que a gente quer, e parece que as dificuldades da vida vão nos afastando de nós mesmos. E o que aconteceu comigo nesse processo de cocriação da cura dele foi que eu voltei a ser eu, mas com força total e com uma maturidade, com uma experiência que eu não tinha quando eu era adolescente. Então, assim, eu voltei a ser o que eu era, só que muito melhor. A mesma coisa aconteceu com ele. Ele, justamente, ele começou a não surtar, né? Eu diminuí, eu tirei toda a possibilidade dele surtar. Só que, como para isso acontecer, ele precisava trabalhar as questões dele. E hoje, gente, eu queria... Pô, hoje mesmo ele mandou um áudio falando de tudo isso. Ele disse assim, nossa, como eu me afastei tanto da minha luz. Como que eu fui parar naquele lugar tão horrível? Só que assim, antes dele surtar, ele já tinha entrado nesse processo de separação, de distanciamento dele mesmo. E agora, todo esse processo que ele passou, além dele ter se curado, ele voltou a ser o que ele era antes, só que agora com mais maturidade, com mais experiência. Ou seja, ele tá brilhando, ele tá assim, ó. Gente, ele tá tão bem, tão bem, tão bem. É inacreditável. Olha, é inacreditável que eu não achei. Me dá uma vontade de chorar também. Eu não achei que ele ia ficar tão bem. E pra mim, só o que eu queria é que ele não surtasse, que ele parasse de surtar, que ele não perdesse a vida dele. Era só o que eu queria, entendeu? Só o que eu queria. E eu não achei, na verdade, hoje eu falo em cocriação de cura, mas quando eu comecei a fazer, eu não achava que ele ia se curar, que ele ia, enfim, eu só achava, sim, que eu só queria que ele fizesse normal, tratamento, que ele não surtasse,
Mas eu não imaginei que ele... Não, ele tá... Ah, muito mágico, muito mágico, muito mágico. Nossa, como eu não me arrependo de jeito nenhum, como eu agradeço de ter feito isso, de ter começado a fazer, de ter aguentado, de ter suportado, de não ter saído, de ter tido a força de mudar uma realidade através da vibração. Cara, mesmo quando estava difícil, quando eu não aguentava mais fazer, eu me determinei a mudar a minha realidade através da mudança da vibração. É isso e ponto. Várias coisas a gente pode fazer para auxiliar nesse processo que eu vou ir falando aqui nos vídeos. Eu vou começar a falar mais sobre isso, sobre cocriação. Vou começar a falar mais sobre isso. E é isso. Vamos junto que o mundo que a gente está precisando mudar. A gente está precisando diminuir as coisas negativas que estão demais e a gente precisa fortalecer o positivo, tá? E todo mundo que está passando por uma situação negativa tem a possibilidade real, a oportunidade de escolher nesse momento ou fortalecer o negativo ou o positivo. Outra coisa, eu peço desculpa por todas as vezes que eu bato no microfone ou que o cabelo bate no microfone, porque eu não escuto, então eu não faço ideia do barulho que faz. Tem vídeo que até tiro uns pedaços fora porque fica muito alto. E preciso comprar um microfone melhor. Falou, beijo!